Graça e paz, Ativados, estamos aqui com o nosso pastor Jadson, nosso pastor da UBG. Temos algumas perguntas para o senhor. Pastor, nosso tema desse mês é estar viajando, né? E as vertentes desse tema, nossos cultos, o que o senhor acha que essa viagem que os jovens estão fazendo, né? Que viagem é essa? Bom, vamos lá, né? Bom dia, graça e paz. Estou até meio rouco de ontem, né? Ontem foi mistério, né? Não deu nem tempo de fazer a entrevista. Mas sim, a gente está trabalhando vários temas, né? Inclusive ontem, né, na ministração, Deus me deu a questão do sonho. E a gente falando de várias vertentes, vários outros pregadores, né? Vão vir também. Mas assim, acho que a viagem maior hoje do jovem é que sonhar sem Deus. É sonhar algo que ele quer para a vida dele, sonhar algo que ele quer específico, que satisfaça o desejo dele, mas ter Deus fora desse sonho. Porque aí eles acabam caminhando em busca desse sonho, porém Deus não está lá. Aí quando chega no final ele entende que Deus não está e ele precisa refazer o caminho, né? Provérbios 16:1 diz assim que o homem pode até fazer plano, né? Mas a última palavra é do Senhor. Então se o jovem hoje parar de viajar e entender que o sonho dele precisa caminhar junto com o sonho de Deus, aí eles vão viver algo extraordinário. Mas é hoje trabalhando, né, como jovens trabalhei, hoje vivendo, saindo fora um pouquinho, olhando, a gente consegue analisar muitos jovens que têm potenciais extraordinários. E a gente consegue enxergar que eles estão caminhando para um lado que não é aquilo que Deus tem para eles. Mas assim, eu creio, né, no mover do Espírito Santo. E cada culto, cada ministração, Deus vai alertando eles para que eles possam viver isso. Né? E o recado que eu quero deixar para eles mesmo é isso. Né? Então, não sonhem sem Deus. Sonhe com Deus, porque se você sonhar com Deus, o teu propósito vai ser realizado, vai ser algo extraordinário. E pegando um gancho nisso, pastor, quais são os sinais de que um jovem está viajando, está desconecto com o propósito, está perdido, disperso? Primeiro passo, não tem identidade. Né? O jovem, ele acaba não tendo identidade, tudo ele fica triste, depressivo, não quer vir na igreja mais, não quer falar, vou ir para o mundo de novo. Então, assim, a maior viagem do jovem é essa, que ele está fora do propósito daquilo que Deus está estabelecendo para ele. Porque quem tem a convicção de quem é, pode acontecer o que for, ele não sai da posição que ele está. Ele pode ser abalado por várias coisas, pode ser abalado, né? Várias situações da vida pode levar a isso. Ontem eu falei um pouquinho disso, porque tudo que eu sonhei, eu não vivi. Porque na realidade eu sonhava sem Deus. Né? Então, assim, quando Deus ele me trouxe, não sei se vocês lembram antes, mas eu falei que todo sonho que você vai viver, muitas vezes você vai começar num vale. Você vai começar onde você não queria começar, como José começou. E para mim, comecei assim também. O meu sonho começou a despertar. Eu comecei a entender o que Deus queria quando Deus levou minha mãe. Ele levou ela e ali eu comecei a entender o propósito. Eu deixei de ser uma pessoa que se escorava em alguém para poder se tornar uma coluna. Aí quando você se torna, você vem pro lado de cá, você fala assim, eu sou dependente de Deus. Então às vezes o jovem cai nessa armadilha, né? Nós somos dependentes de qualquer situação. Nós somos dependentes de Cristo até que Ele venha para a gente morar com Ele. E para os líderes, né, que cuidam dos nossos jovens aqui, como despertar uma geração para lembrar que existe uma viagem com um propósito para eles, existe um destino? Tem duas coisas, né? Tem uma que você quer dar um croque nele, né? Você quer sacudir o jovem assim. Essa aí não pode, né? Mas eu tenho vontade, tá? É você que tá me assistindo aí. Mas assim, acho que como líder, né? Liderança, primeira coisa, a paixão tem que vir de nós. Então, às vezes a gente fala assim, a gente quer despertar o jovem para viver algo, porém tem muitos líderes que não carregam isso. Então, ela fala assim, mas o líder, quando que o líder se torna um bom líder? Quando a chama que existe no coração dele começa a atingir os outros. Então, não é simplesmente falar assim, o cara é um bom líder, ele manda as pessoas obedecem. Não existe isso. Então, na realidade, no reino, se eu queimar por Jesus, as pessoas vão ver e vão querer também aquilo. Então, a maior forma de despertar alguém para algo é você queimando por aquilo que você acredita. Então, se você fizer isso, automaticamente as pessoas vão chegar, se aproximar de você, vão querer viver o propósito que você está vivendo. Então, assim, a maior sacada, vocês que estão me ouvindo, que vão ser líder, né? Você aqui, ó, quem está atrás das câmeras, aqui, ó, vão ser líder em nome de Jesus e vocês vão queimar por Jesus. Então, a maior chave é essa. Né? A gente quer despertar uma geração e às vezes a gente quer despertar falando. Nós que somos pai, às vezes a gente quer despertar nosso filho como? Não faz isso, você precisa fazer aquilo, tal. E às vezes a sacada é,
queima por aquilo. Você pede para o seu filho falar. O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Então, se você começa a queimar, seu filho estiver orando, seu filho estiver buscando, ver os milagres acontecendo na sua vida, ele vai falar, cara, eu quero viver isso que meu pai vive. E é a mesma coisa o líder. Se o líder queimar por Jesus, o jovem vai encontrar o propósito dele. É isso aí que eu falo para os nossos líderes, né? Você queimar primeiro do que os outros. É verdade. O senhor comentou, né, rapidamente sobre a morte da sua mãe, que foi algo que te despertou. E despertou para quê, pastor? Para que o senhor foi desperto? Eu sempre falo assim, que assim, eu vim de uma família muito simples, né? Então eu tinha comigo que eu precisava ser rico. Precisava, né, entrar na vibe do mundo e tal. E eu sempre quis isso aí. E minha mãe era uma coluna de oração, uma mulher de Deus. E eu sempre falo, né? As mães que oram, pode ficar tranquilo que Deus vai responder a oração. A oração das nossas mães ecoa na eternidade até hoje. Minha mãe não está aqui, mas a oração dela ecoou na eternidade. Eu nunca pensei em ser pastor, nunca pensei em dirigir uma igreja, né? Então, assim, e quando minha mãe, ela me avisou, né? Ela estava passando por um problema de saúde, ela me ligou para ir no médico. Eu levei ela no médico. No mesmo dia ela fez um exame. Na parte da tarde, meu pai foi lá. E quando meu pai chegou lá, minha mãe falou assim, pode preparar as coisas que Deus falou que vai me levar. No primeiro dia que ela estava. Minha mãe ficou 20 dias no hospital e Deus recolheu ela. Então assim, mas nesse processo, eu era um jovem, já era casado, tinha 26 anos, 27. Eu lia a Bíblia, não entendia. Parecia que eu tinha que fazer um enigma ali para descobrir o que estava acontecendo na Bíblia. Era uma coisa, muita dificuldade eu tinha para fazer isso. Nessa época eu estava fazendo faculdade. Aí eu lembro que quando eu recebi essa palavra, né, do Senhor, falando comigo, falando sobre que eu ia deixar de se escorar para se tornar uma coluna. E quando eu recebi essa palavra, né, do Espírito Santo, eu fui visitar minha mãe no hospital. Eu lembro que eu entrei, ela estava na ala, né, das pessoas com câncer. Eu entrei desde o comecinho, né, da ala. Minha mãe estava no último quarto, eu acho que foi proposital que Deus fez isso, porque eu tinha muito julgamento relacionado à igreja, a pessoas. E quando eu pisei no hospital, o Espírito Santo falou comigo, começou a falar comigo. Eu vi crianças com câncer, vi jovem com câncer, vi adolescente com câncer, desde o comecinho. Aí o Espírito Santo falava comigo, você fala que as pessoas precisam fazer, mas o que você está fazendo? E Deus foi ministrando meu coração até na última sala. Lá eu já cheguei chorando, né? E minha mãe não entendia, mas aí foi algo assim sobrenatural que impactou. Quando eu saí disso, Deus levou minha mãe, eu fui pro secreto, que aí eu fui conhecer o secreto, né? Aí comecei a orar e pedindo pro Senhor, né, o porquê de tudo aquilo. E pedindo para Ele, o Espírito Santo, tocar na minha vida para que eu pudesse entender tudo aquilo. E foi algo assim sobrenatural, porque quando eu abri a Bíblia, parecia que as letras saltavam assim. Eu falava para a pastora Alessandra assim, eu tô entendendo essa parada aqui agora. Tô lendo aqui, meu Deus está falando comigo e tal. E foi assim, algo sobrenatural que Deus fez, assim, foi do dia para a noite. Aí despertou em mim a vontade de ler, a vontade de estudar. Eu comecei por esse caminho. Também não lia para pregar, porque eu não tinha também essa ânsia de, vou ler para pregar, não. E automaticamente, né, tem um outro pastor que acreditou em mim e falou, cara, você vai ministrar. E eu fui assim. E assim começou. Mas sempre, se a gente não entender o que Deus quer, por isso que eu falo isso, né, o recado para os jovens. Vocês podem entender o propósito sem passar pelo vale. Vocês podem entender, né? A maior arma que tem contra Satanás que o jovem pode ter é a obediência aos pais. A maior arma contra Satanás é a obediência aos pais. Se você obedecer ao seu pai e sua mãe, o diabo ele vai ficar furioso com você, mas ele não pode te tocar. O diabo não toca em quem obedece e em quem honra. Então, se a gente entender isso, vocês vão ver coisas extraordinárias. Meu coração pulsa por isso, né? Eu não sei vocês, mas eu falo pro pastor Douglas, eu falo para essa galera, eu falo, sabe? Parece que tem algo que está próximo de acontecer, está próximo de explodir um avivamento, tá? Cara, meu espírito tá assim, ó, entendeu? Vai acontecer algo assim que Deus vai fazer. E se Deus quiser, e eu sei que Ele quer, Deus vai usar muito essa geração, vocês que estão aqui, para viver algo extraordinário. Como eu falei, né? O meu sonho é consagrar pastor de 22 anos, pastor de 23, porque eles vão para cima, filho. Vai ter fôlego, vai ter ânimo, vai ter o físico preparado para viver isso. Aí onde nós vamos encontrar o avivamento nessa cidade. Eu sei que vai ser sobrenatural. Esse é o meu sonho, né? Em nome de Jesus. Deus vai usar você, varão. Você que está atrás da câmera. Amém, pastor. Muito obrigada pelas palavras, pelo seu tempo.
E é isso, jovens. Continue acompanhando nossa série de mensagens esse mês. Tá viajando e não pangua, viu? Não fica panguando, não fica viajando não, viu? Eu vou sacudir vocês em nome de Jesus. Amém. Paz, Deus abençoe.